Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do aulão do Photoshop. Olha, se você assistiu a primeira aula e está aqui agora assistindo essa segunda aula, meus parabéns. Isso prova que pelo menos até aqui, pelo menos até agora, nesse exato momento, você realmente está comprometido com o teu aprendizado. E isso é muito bom, tá? Se você está aqui pela primeira vez, eu recomendo que você assista a primeira aula, depois você vir para cá, tá? Até porque se você é uma pessoa que não sabe nada de Photoshop, cujo teu conhecimento é zero, é capaz de você ficar um pouco perdido. Afinal, você perdeu a introdução que eu dei ao Photoshop na primeira aula. Então é muito importante que você assista a primeira aula, depois você vem para cá, beleza? Então vamos embora, vamos ao que interessa, porque hoje tem conhecimento de sobra. Já prepara aí o teu cérebro que hoje o negócio vai ser frenético, viu? Então eu já estou aqui com o meu Photoshop aberto. E galera, só para dar uma revisada, só para dar uma pincelada no que a gente aprendeu ontem, essa aqui é a interface inicial do Photoshop, tá bom? Essa lista aqui com esses arquivos no meio são os arquivos recentes, tá? Que você criou, que você fez. Aqui do lado nós temos dois botõezinhos, o botãozinho criar novo e o botãozinho abrir, tá? Lembrando que o que a gente sempre vai clicar na maioria das vezes é o botãozinho criar novo, porque é aqui onde a gente define a base do nosso projeto, o tamanho, a largura, a altura, tipo de cor, resolução. Então eu já vou dar um clique aqui para a gente iniciar. E sim, tem muita coisa aqui, muitas opções, muitos botões, mas a gente só vai se preocupar com esse lado direito aqui, mais especificamente com 5 opções, que é tipo de cor, largura, altura, resolução e modo de cores, beleza? O resto você não precisa se preocupar. Então vamos lá. Digamos aí que eu vou fazer um post para Instagram. Eu vou até nomear aqui só para a gente ilustrar, post Instagram. Antes da gente definir a largura e a altura, primeiro a gente define o tipo de tamanho do nosso projeto. Vou apertar aqui na barra dos tamanhos. Tem muitas opções, mas você sempre vai se preocupar com duas, que é o pixels e os centímetros. Pixels você vai utilizar para trabalhos digitais, Instagram, Facebook, Google, e centímetros para trabalhos impressos, tá bom? Quando você estiver fazendo aí um panfleto, um cartão de visitas, um outdoor, enfim. Como a gente vai fazer um post para Instagram, vou selecionar aqui então a opção Pixels e agora sim eu defino a largura do meu arquivo. Vou deixar aqui 1080 que já está a largura. A altura vou deixar 1080 também. 1080 por 1080 é aquele padrãozão quadrado do feed do Instagram. Agora a gente vai vir aqui na resolução, eu vou deixar 150, tá bom? Que é o padrão que eu utilizo para trabalhos digitais. E o modo de cores, lembrando, tem muitas opções aqui, mas você sempre vai se preocupar apenas com duas, que é o RGB e o CMYK. RGB para trabalhos digitais e CMYK você vai utilizar para trabalhos impressos, tá bom? Só isso. Então, vou selecionar aqui a opção RGB e tá aí, vou apertar criar e vai ser gerado aí o nosso arquivo em branco. E essa aqui, como eu falei na aula passada, é a área de trabalho principal do Photoshop. Ela é dividida em 3 partes. Lembrando que esse arquivo em branco que está aqui no meio é o arquivo em branco que a gente acabou de fazer, tá? 1080 por 1080 pixels. Aqui em cima nós temos a barra de propriedades e a barra principal. Aqui do lado esquerdo nós temos as ferramentas do Photoshop, onde vai ficar o pincel, ferramenta de texto, ferramenta borracha, ferramenta de seleção, enfim, muitas ferramentas. Aqui do lado direito fica a parte principal, né, que a gente costuma falar, que é a parte das camadas, tá bom? Onde você organiza o seu projeto. Então, bora lá. Eu vou apertar aqui, ó, em algumas ferramentas, e como a gente viu na aula passada, a gente viu que conforme a gente for clicando, a barra de propriedades também vai mudando. Ó, clicou, mudou, clicou, mudou, clicou, mudou. João, o que é essa barra de propriedades? A barra de propriedades nada mais é do que as configurações para cada ferramenta, ou seja, cada ferramenta tem as suas opções específicas. Eu vou apertar aqui na ferramenta texto, que é essa ferramenta aqui com a letra T. Eu acredito que até a gente falou na aula passada sobre essa ferramenta, mas eu vou falar agora um pouco com mais profundidade, tá bom? Então, aqui em cima, na barra de propriedades, é onde a gente muda, aqui no caso da ferramenta texto, o tipo de fonte que a gente vai utilizar,
nessa primeira barrinha aqui, ó, vou clicar nessa setinha aqui do lado e vai surgir todas as fontes que eu tenho no meu PC e também as fontes que eu já baixei. Todas as fontes presentes aqui no meu notebook ou no seu notebook, no seu computador, vai estar presente aqui, tá bom? Você pode arrastar essa barrinha aqui do lado para escolher a fonte ou digitar o nome da fonte. Eu vou deixar aqui a fonte que já está, que é a Writels. Inclusive, é uma fonte que muita gente me pergunta. Essa é a fonte dos meus posts, galera. Tem muita gente que me pergunta, João, qual é o nome da fonte que você utiliza nos posts? Essa é a fonte, Writels. R-I-G-H-T-E-O-S, tá bom? Aqui do lado, a gente altera o peso da fonte. João, o que é o peso da fonte? O peso é onde você vai definir se a sua fonte ela vai ser light, ou seja, aquela fonte mais magrinha, se ela vai ser regular, um peso médio, ou se ela vai ser negrito, né? O bold. O negrito em inglês significa bold. Então, vai ter casos que algumas fontes vão ter mais de 3 opções. Vai ter casos que as fontes vão ter tipo semi-bold, extra bold, ou seja, um negrito mais forte, um negrito mais fraco. Aqui no caso da Writels, a gente só tem uma opção mesmo, que é a regular. Então é a nossa única opção. Vou dar um clique aqui. Aqui do lado a gente altera o tamanho do texto. Gente, geralmente a gente não utiliza essa barrinha aqui do tamanho do texto, porque tem uma maneira muito melhor de você alterar não só o tamanho dos textos, mas o tamanho de qualquer objeto dentro do Photoshop. Imagens, elementos, ícones. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui do lado nós alteramos o alinhamento do texto. Isso aqui no caso se você for fazer um texto grande ou com mais de um parágrafo. Aqui você define se o seu texto vai estar alinhado à esquerda, se vai estar alinhado ao centro ou à direita, tá bom? E aqui você altera a cor do texto. Aqui no caso está vermelho, vou deixar vermelho mesmo. Sempre que você apertar nesse quadradinho de cores, vai abrir esse seletor aqui de cores para você escolher qualquer cor que você desejar. Vou deixar aqui no vermelho mesmo, vou apertar OK. Vou dar um clique aqui no meio, praticamente aqui no meio do nosso arquivo em branco, e vou digitar aqui, por exemplo, aulão, tá? Aqui em cima vai surgir esses dois íconezinhos, que é o íconezinho de cancelar e o íconezinho de confirma para você apertar o OK, confirmando o seu texto no arquivo. Então, eu vou apertar aqui OK e beleza. João, qual é a maneira que você disse para a gente poder aumentar esse texto sem ser lá na barrinha de propriedades? Grava aí esse atalho, Ctrl T, beleza? Esse atalho vai servir para você diminuir ou aumentar o tamanho de qualquer objeto, seja texto, seja imagem, seja elemento, qualquer coisa você pode utilizar o atalho Ctrl T para você estar aumentando, tá bom? Daí é só eu arrastar aqui e vai aumentar, tá bom? Mas tem um problema, tem um probleminha que você tem que prestar atenção. Se eu simplesmente arrastar, vai aumentar, mas também o texto ele vai as alterações da proporção do texto, elas também vão ser alteradas. Como assim, João? O texto ele vai ficar todo achatado, ó. E isso aqui é um pecado no design, gente. Isso aqui você não pode de maneira alguma cometer, tá bom? Deixar o texto achatado assim na horizontal, deixar o texto achatado assim na vertical. João, e como é que eu faço para aumentar ou diminuir algum elemento, texto, objeto, sem alterar as proporções? Vou dar aqui o cancela e vou fazer de novo para vocês aprenderem. Ó, vou dar o Ctrl T e agora, em vez da gente simplesmente clicar e arrastar, eu vou segurar o botão Shift do meu teclado. Ó, vou apertar bem forte para vocês ouvirem. Ó. Quase quebrando o teclado, mas tudo bem. Segurei e agora sim eu posso aumentar. Ó, que aí as proporções do texto não são alteradas, tá bom? Isso é muito importante, galera. Isso aqui tem que ser algo fixo na sua cabeça. Se der até... deixa um bloco de notas pregado assim na tela do teu computador para tu não esquecer, tá? E outro atalho legal, galera, deixa eu dar o cancela aqui para mostrar para vocês. Vou dar o Ctrl T de novo e se eu segurar o Shift e o Alt juntos, o texto ele vai aumentar ou diminuir a partir do centro, tá bom? No caso desse alvozinho aqui do centro, ó. Então, nesse exato momento eu estou segurando o teclado Shift, as teclas, perdão, Shift e Alt juntas para o texto poder aumentar a partir do centro, tá bom? Se eu segurar apenas o Shift, olha o que acontece. Ele cresce partindo da direita ou da esquerda, dependendo dos lados que eu for aumentar, beleza? Então, vou apertar aqui o OK. Ainda aqui na barra de propriedades,
Olha um efeitozinho, digamos assim, que você pode fazer bem legal no seu texto, que é clicando nessa opção aqui, ó, chamada Criar Texto Distorcido. Vou apertar e olha a janelinha que surgiu, distorcer texto. Aqui em cima tem essa barrinha com o nome estilo. Vou clicar e olha o tanto de estilo de distorção que eu posso aplicar no texto. Olha que legal. Eu vou apertar aqui, por exemplo, ó, no estilo arco. E ó, posso fazer o meu texto aí com esse efeitozinho de arco, como diz o nome, tá bom? Aqui tem 3 opções para eu poder alterar. A curvatura do meu arco, se eu quero ele de cima para baixo ou de baixo para cima. A distorção do arco na horizontal, tanto na esquerda como na direita, tudo dependendo aqui da barrinha que eu for mexer, tá bom? E aqui a distorção vertical, se eu quero ele mais puxado para cima ou então puxado para baixo, tá bom? Então essa aqui é uma opção muito legal que dá para você fazer um monte de efeito dentro do seu texto. Vou mostrar aqui outra opção só para a gente ilustrar. Aqui, por exemplo, a opção sinalizador. Olha que legal. Basicamente fica naquele efeito de bandeira, como se o texto estivesse em movimento. E aqui, como no estilo em arco que a gente fez, eu posso estar alterando aí o nível de curvatura, o nível de distorção vertical, horizontal, enfim. Vou apertar aqui cancela. Então, como é que eu faço para movimentar esse texto? Ele está aí no meio, como é que eu faço para colocar ele para cima, para baixo? Se a ferramenta texto estiver selecionada, você não vai conseguir fazer isso. Você tem que vir aqui na ferramenta mover, que é a primeira ferramenta aqui, pelo menos nessa versão do Photoshop que eu estou usando. E agora sim eu posso dar um clique aqui no texto e movimentar para onde eu quiser, tá bom? Outra opção muito legal da ferramenta texto, na verdade não é nem uma ferramenta, e sim uma propriedade chamada caractere, tá bom? Diferente das outras que ficam aqui no lado esquerdo, essa propriedade ela fica aqui do lado direito, com essa letrazinha aqui, a letra A. Vou dar um clique, vou deixar aqui essa janela mais ou menos aqui no meio, para vocês poderem visualizar melhor. E, João, o que essa janela faz? Nessa janela, na verdade, você pode fazer várias edições dentro do teu texto, como, por exemplo, aumentar o espaçamento entre as letras, aumentar o espaçamento entre as linhas, no caso de um texto maior, deixar o seu texto em negrito, sublinhado, tracejado. Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês rapidinho. Nessa opção aqui, VA, é onde você aumenta o espaçamento entre as letras. Aqui do lado eu posso definir um tamanho, por exemplo, eu vou colocar aqui 200. E olha como o espaçamento entre as letras vai aumentar. Posso colocar 1000, por exemplo, 2000, 3000, que o espaçamento vai continuar aumentando. E ao invés de um número positivo, como esse aqui que a gente está colocando, eu posso colocar um número negativo. Por exemplo, vou colocar aqui menos 500. Você vai perceber que o texto ele vai ficar bem junto, como no caso que a gente fez aqui, que não ficou legal, definitivamente. Vou colocar aqui menos 100. Ó, aí ficou melhor, né? Ficou junto, mas ao mesmo tempo não ficou tão junto assim. E além de eu colocar aqui o número, eu posso dar um clique aqui, ó, você vê que vai surgir esse cursor com 2 setinhas apontadas para a direita e para a esquerda. E eu posso dar um clique e arrastar para o lado, que o espaçamento também vai aumentando, tá bom? Eu não preciso só colocar um número ali para poder espaçar ou juntar mais os textos. É só arrastar ou para a esquerda ou arrastar para a direita, que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Aqui eu também posso alterar a cor do meu texto, posso deixar aqui nessa opção aqui de baixo, ó, texto sublinhado, texto traçado. Aqui, como eu falei, eu posso mudar também, em cima aqui da opção VA, eu posso alterar o espaçamento entre as linhas. No caso, se eu estiver fazendo um texto aí bem grande, ou com apenas mais de uma linha para eu poder definir o espaçamento entre as linhas, beleza? Então, aqui na opção caractere você também tem muitas outras opções para poder mexer dentro do texto, tá bom? Vou guardar aqui a opção caractere onde estava e beleza. Vou dar um delete para eliminar a nossa camada de texto. Vamos falar de shapes agora? João, o que são shapes? Shapes nada mais são do que formas geométricas. E elas ficam aqui do lado esquerdo, juntamente com as outras ferramentas, tá bom? Aqui embaixo, nesse retângulozinho. Se eu segurar com o botão direito, vai surgir outras opções derivadas da ferramenta retângulo, que é a padrão que fica aqui em cima.
Temos aqui a ferramenta retângulo arredondado, elipse, polígono, linha e também a ferramenta forma personalizada, que também é muito bacana. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Então vou deixar aqui na ferramenta retângulo mesmo. Aqui em cima, lembra para que serve a barra de propriedades? Para você mudar as opções da ferramenta em si. Então aqui na barra de propriedades a gente altera a cor do texto, a gente define aí se... do texto não, perdão, da forma geométrica no nosso caso. A gente define a cor da forma, a gente define se a cor vai ser um degradê, se vai ser uma cor sólida. A gente define se a nossa forma vai ter um traçado ou não, aquelas linhas que ficam nas bordas. Enfim, vamos começar aqui com esse nome que está aqui escrito, preenchimento, que nada mais é do que a cor, beleza? Que a gente vai alterar. Aqui tem as cores padrões. Nesse caso aqui, a gente está com essa opção selecionada, ó, que é a cor sólida. Deixa eu ver se vai mostrar o nome. Cor sólida, tá bom? Aqui do lado, ó, temos o degradê, onde a gente define o degradê, ou seja, as cores que vão compor o degradê da nossa forma. Antes da gente mexer aqui, primeiro eu vou criar a forma geométrica para vocês poderem entender de uma forma melhor, tá bom? Vou deixar ela mais ou menos aqui. Beleza. Agora sim eu posso mexer na barra de propriedades, gente, tanto antes como depois do objeto criado aqui dentro, tá? Então eu vou apertar aqui em cima no preenchimento e aqui eu vou clicar uma vez só na opção degradê e olha que legal. Aqui embaixo ó, tem essa circunferência que é para você definir de onde o degradê vai partir. Se ele vai partir de baixo para cima, se ele vai partir da direita para a esquerda ou da diagonal para outra diagonal, enfim. Eu vou deixar aqui ele partindo da direita para a esquerda, tá bom? Que é geralmente o padrão que a gente utiliza. Você vê que já mudou aqui o preto na direita e o branco na... Opa, preto na esquerda e o branco na direita, pelo amor de Deus. Aqui do lado, gente, ó, nessa barra que está escrito linear, a gente altera o tipo do degradê que a gente vai ter aqui na nossa forma geométrica. Ó, eu vou dar um clique, você vê que surgiram aí muitas opções. Geralmente a gente só utiliza o linear ou o radial. O linear é esse aqui que a gente está vendo, uma cor, duas cores no caso. Sim, dá para a gente fazer um degradê com mais cores, mas geralmente a gente só utiliza duas. Então o linear é uma cor partindo para outra, seja da esquerda para a direita, de cima para baixo, do lado para o outro. E o radial é uma cor partindo do centro e se dispersando para as laterais, como é o caso que a gente está vendo aqui, ó. E temos aqui também outra opção, ângulo, temos aqui a opção refletida, tá bom? São vários efeitos legais aí que o degradê dá. E também a opção losango, tá bom? Como eu falei, geralmente a gente sempre utiliza ou a opção radial ou a opção linear. Vou deixar aqui a linear para ilustrar para vocês. E como é que eu altero a cor desse degradê, João? Então, aqui embaixo, ó, você está vendo que tem esse quadradinho preto e aqui do outro lado tem um quadradinho branco. É aqui que a gente clica duas vezes para poder alterar a cor do degradê, tá? Então, eu vou apertar aqui duas vezes e vai surgir aqui o nosso seletor de cores. E agora sim, eu posso selecionar aqui qualquer cor, eu vou deixar aqui vermelho, vou apertar OK. Agora a gente vai vir aqui na cor da esquerda, que no caso está definida aqui como a cor branca. Vou apertar aqui duas vezes e vou colocar aqui, por exemplo, um roxo, tá bom? E vou apertar OK. Pronto, a gente criou um degradê simples, só para vocês terem uma noção mesmo de como funciona, beleza? Lembrando que a gente fez tudo isso clicando nesse quadradinho aqui do lado, chamado degradê. Além disso, eu posso também criar uma cor sólida, como nas outras ferramentas ou nas outras opções, tá? Então, eu vou deixar aqui numa cor sólida mesmo, vou colocar aqui um azul. E agora, aqui na outra opção, aqui na barra de propriedades, tem a opção traçado. O traçado é para a gente definir bordas na nossa forma geométrica, tá? Você percebe que aqui tem esse traço vermelho no traçado, que significa que a nossa forma geométrica não tem traçado nenhum, tá? Vou dar um clique nesse quadradinho e você vê que está selecionada essa primeira opção, ou seja, não quero traçado, então não vai ter. Daí, digamos que eu quero um traçado com uma cor sólida, daí eu venho aqui no quadradinho da cor sólida e defino aqui a cor do meu traçado. Por exemplo, vou colocar aqui um vermelho.
Aqui do lado, lembrando, aqui também a gente pode definir um degradê no traçado, tá bom? Assim como a gente define no preenchimento, a gente pode definir um traçado como degradê também, tá? Aqui do lado a gente define o tamanho desse traçado. Perceba que você nem está vendo o traçado aqui na forma geométrica ainda, porque está um tamanho muito pequeno, tá? 1 pixel. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 20, de 20 pixels, e você vê aí que o nosso traçado apareceu, tá? Vou deixar aqui, por exemplo, 60 e só vai aumentando, tá? Então, aqui do lado do tamanho, a gente define o tipo do traçado. Ah, João, digamos aí que eu quero um traçado tracejado, sabe? Aquele monte de linha enfileirada. Aqui tem. Vou dar um clique aqui. Você vai ver que surgiu 3 opções padrões. Primeira opção é a opção linear, que a gente está usando aqui. Segunda opção é a opção tracejada. Olha só, está muito grande por conta do tamanho que a gente colocou aqui de 60 pixels. Eu vou até alterar aqui, vou colocar, por exemplo, 15 pixels, para a gente poder visualizar melhor. E olha aí, esse aqui é o tipo tracejado e temos aqui também embaixo o tipo pontilhado, tá bom? Com pontinhos. Então, galera, essa base das formas geométricas a gente pode fazer tudo aqui na barra de propriedades de forma tranquila, tá bom? Então, eu vou tirar aqui esse traçado, vou deixar sem traçado, vou deixar aqui na cor preta mesmo, tá bom? Ou na cor vermelha, vou deixar na cor vermelha. E galera, presta atenção nesse efeito sensacional, super simples que você pode estar fazendo só com as formas geométricas, tá? Eu vou dar aqui um Ctrl T nesse retângulo que a gente fez e vou arrastar aqui a parte de baixo até o final, a parte da direita até o final e a parte da esquerda até o final, tá bom? Vou deixar aqui mais ou menos desse tamanho e beleza. Gente, quando o Ctrl T está aqui funcionando, está selecionado, perceba que aqui em cima surgiu esse íconezinho, que significa alternar entre modos de transformação livre e distorção. Mais especificamente, no nosso linguajar, significa basicamente que a gente vai criar ondas no nosso shape, beleza? Então, vou dar um clique aqui nesse ícone que surgiu, e olha só, surgiu um monte de pontinhos, e são nesses pontinhos que a gente cria as ondas. Ó, cliquei aqui no primeiro pontinho e arrastei para cima, cliquei aqui nesse segundo pontinho e arrastei para baixo, e eu posso sair aí brincando da forma que eu queira, tá? Posso colocar os dois para baixo, posso colocar aqui os dois para cima, e isso aí fica literalmente a seu critério, tá bom? Eu vou deixar aqui nesse formato, da esquerda em cima e o da direita embaixo, e vou apertar aqui o confirma de OK. Se liga aí nesse macete que eu vou passar para vocês. Lembra na primeira aula que eu falei que tudo que a gente cria aqui no nosso arquivo em branco vira uma camada? Ou seja, nós temos aqui uma camada com esse shape vermelho que a gente criou. Ó. Eu estou tirando aqui a visibilidade para vocês verem que é ele, tá? Então se liga só. Eu vou apertar o Ctrl J no meu teclado e olha o que vai acontecer. A camada foi duplicada. Ou seja, agora nós temos 2 elementos totalmente iguais aqui no nosso arquivo em branco. Tanto é que se eu arrastar essa aqui que está em cima, ó, vocês vão ver que realmente tem 2 elementos iguais. Isso porque a gente duplicou esses elementos lá nas camadas, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui para ficar um em cima da outra. E agora, qual é esse macete que você está falando, João? Então perceba bem, com a camada duplicada aqui em cima, eu vou mudar a cor desse shape duplicado que a gente acabou de fazer. Então, para mudar a cor, é só eu clicar aqui na ferramenta Shape, tá bom? No caso, ferramenta Forma Geométrica. E aqui na barra de propriedades, vou aqui em preenchimento, como a gente viu, e vou colocar aqui, por exemplo, um azul, tá bom? E agora, eu vou selecionar aqui, clicando apenas uma vez, sobre a ferramenta retângulo de baixo, vermelha, e vou apertar o Ctrl T. Agora eu vou clicar nesse íconezinho aqui, que a gente faz as ondas, tá bom? Vou dar um clique e vou aumentar aqui esse pontinho da esquerda, vou arrastar ele para cima. E olha que efeito legal que a gente fez, tá bom? Vou arrastar esse aqui da direita também para cima um pouquinho e vou apertar OK, beleza? E olha que efeito simples e legal que a gente fez. Claro, em relação às cores, vocês podem trabalhar aí
com qualquer cor que você quiser, beleza? A gente viu lá que dá para colocar tanto cor sólida como degradê. Mas só para vocês entenderem como essa parte funciona. João, o que a gente fez mesmo? Dupliquei a ferramenta, tá? Aqui você vê que tem duas ferramentas retângulo, porque eu dupliquei a primeira. Apenas mudei a cor do retângulo de cima, tá? Para as duas se diferenciarem. Selecionei a ferramenta retângulo de baixo, a original. Fui lá na opção de ondas e aumentei as ondas de forma que ela sobressaísse, ou seja, que ela ficasse acima do nível da primeira, beleza? Então é basicamente assim que a gente faz esse efeitozinho básico, você já deve ter visto aí em muitas artes de social media, tá bom? Vou apertar aqui o Delete nas duas camadas, para a gente poder excluir todas elas. Vou passar agora outro macete muito legal que você pode fazer ainda com a ferramenta Formas, tá bom? Então, aqui na ferramenta Formas, eu vou clicar e segurar com o botão direito do meu mouse, vai surgir essas outras opções, e eu vou clicar aqui nessa opção ferramenta Elipse, tá bom? Que nada mais é a forma geométrica em círculo, beleza? Então, lembrando, se eu simplesmente segurar e arrastar, olha o que vai acontecer. Assim como no texto, a nossa forma geométrica também ela é achatada, ó. E como é que a gente corrige esse erro? Segurando Shift, tá bom? Então, aqui está achatada, não estou segurando Shift, segurei, ela voltou ao seu tamanho normal. Soltei, segurei, viu? Sempre crie uma forma geométrica, ou diminua ou aumente uma imagem sempre segurando Shift, que isso é muito importante. Então, vou deixar aqui mais ou menos nesse tamanho, beleza. As configurações do formato de círculo é a mesma coisa que a gente fez na ferramenta retângulo, tá bom? As funções são as mesmas. Aqui na barra de propriedades a gente faz a mesma coisa em qualquer forma geométrica, tá bom? Então eu vou adicionar aqui um traçado nesse círculo. Vou colocar aqui, por exemplo, um azul e vou deixar aqui em tamanho 20 pixels, mais ou menos. E beleza. João, qual é esse efeito que você está falando? A gente vai colocar uma imagem dentro desse círculo vermelho. Vou arrastar aqui para baixo. E olha como é simples, gente. Eu vou dar um clique aqui nos meus documentos. Vou arrastar aqui uma imagem qualquer. Vou arrastar a imagem aqui desse gatinho, que vai ser muito usado hoje. E simplesmente vou soltar aqui dentro do nosso arquivo em branco, tá bom? Vou apertar aqui em cima o confirma de OK, para a imagem permanecer dentro do projeto. E você percebe que a imagem está em cima do nosso círculo que a gente criou. Lembrando que a gente viu na primeira aula por que a imagem está em cima, porque aqui nas camadas a imagem do gato está em cima do círculo. Se eu quisesse que a imagem estivesse embaixo, era só eu arrastar para baixo da camada do círculo, que aí o círculo fica em cima, tá? Mas nesse caso eu vou deixar aqui a imagem em cima do círculo mesmo. E João, como é que a gente faz para colocar esse gatinho dentro do círculo vermelho? A gente simplesmente vai segurar com a tecla Alt do nosso teclado, já grava aí. Eu vou segurar, vou apertar bem forte para você ouvir, ó. Estou segurando. E agora, aqui nas camadas, entre a imagem e o círculo, você vê que vai surgir esse cursor aqui, com essa setinha apontando para baixo. Então, assim que ela surgir, ó, entre a camada da imagem do círculo, eu vou dar um clique apenas com o botão esquerdo do mouse, que aí ela vai entrar dentro da nossa forma geométrica, tá? Isso em qualquer forma geométrica que você fizer, seja um triângulo, um quadrado, um retângulo. Daí, digamos que você queira aumentar ou mudar a posição da imagem, é só você movimentar tranquilo ou apertar o Ctrl T, tá bom? E vir aqui no canto, lembrando sempre segurando Shift e diminuir a imagem do texto de forma que caiba aí como você queira, tá bom? Vou apertar aqui o OK de confirma e beleza. É assim que a gente faz para poder colocar qualquer imagem dentro de qualquer shape que a gente criou, tá bom? Vou dar um delete aqui tanto na imagem do gato como no círculo que a gente criou. E, gente, vocês viram aí que eu já dei uma palhinha do que, na verdade, como funcionam as camadas. E vamos falar um pouquinho mais delas agora? Eu vou criar aqui um texto, vou clicar aqui na ferramenta T de texto. E vou escrever aqui de novo, aulão. Vou dar OK. Com Ctrl T, vou aumentar o texto segurando Shift. Vou deixar esse texto aqui em cima.
E pode ser o Enter também, galera, tanto aqui em cima, no confirmo, como o Enter do meu teclado, para confirmar. E também vou criar um shape, tá bom? Vou criar aqui um shape retângulo, vou deixar aqui a cor azul, beleza? Vou deixar mais ou menos assim e tá bom. E galera, olha que legal, a gente pode nomear cada camada que a gente fizer. Então eu vou selecionar aqui, ó, a camada do retângulo azul que a gente fez, vou dar 2 cliques aqui no nome retângulo 1 e você percebe que já surgiu o cursor para a gente poder digitar. Então vou digitar aqui, por exemplo, a palavra azul. E aqui também no aulão, mesmo sendo texto, eu também posso digitar um nome, tá bom? Tudo isso para a gente manter o nosso projeto organizado. Então vou digitar aqui, por exemplo, título, tá bom? E isso eu posso fazer tanto em imagem, como ícones, como qualquer outro objeto dentro do Photoshop, tá? Você sempre pode estar nomeando qualquer coisa que você for criar dentro do arquivo em branco. Outra coisa muito legal das camadas são os grupos. João, como funcionam os grupos? Os grupos funcionam para você criar, na verdade, selecionar uma certa quantidade de camadas e colocar dentro de um grupo. Tudo isso também para você poder organizar o seu projeto. Como você faz isso? Eu vou segurar aqui a tecla Ctrl do meu teclado, tá bom? Vou dar um clique aqui na camada azul e você vê que todas as nossas camadas estão selecionadas. Então agora aqui embaixo, ó, eu vou clicar nessa opção, nessa pastinha aqui. Tá até escrito aqui, ó, criar um novo grupo. Vou dar um clique e você vê que surgiu aí um grupo cujas nossas 2 camadas estão aí dentro, tá? E eu também posso nomear esse grupo, olha que legal. Vou clicar aqui 2 vezes no nome padrão que tá. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aulão. Aulão. Se eu clicar aqui nessa setinha aqui do lado esquerdo, você vê que vai surgir todos os elementos que estão dentro do grupo. No caso, a forma geométrica que a gente fez, com o nome azul, e o título, no caso, com o texto aqui que a gente criou com o nome aulão, tá bom? Então, eu posso estar fazendo aí quantos grupos eu quiser, tá bom? Lembrando, eu posso também até duplicar esse grupo. Eu vou dar um Ctrl J, como a gente viu, e olha o que vai acontecer, ó. Ctrl J duplicou o grupo com todos os elementos também junto deles, tá? Vou apertar o Ctrl T com esse grupo duplicado que a gente fez e olha o que vai acontecer. Você vê que surgiu aí os 2 elementos duplicados também, porque tudo isso porque a gente duplicou o grupo com os elementos que a gente inseriu, beleza? Então é isso, gente. Basicamente as camadas elas se organizam desse jeito. Tem muito mais coisas que dá para você fazer. Por exemplo, se eu apertar com o botão direito aqui em cima da camada do grupo, aulão, ó, aqui embaixo, ó, nas opções, tem essas cores aqui que a gente pode estar colocando nas camadas, que também serve para a gente poder diferenciar cada uma. Vou deixar aqui, por exemplo, no vermelho. E ó, aqui do lado mudou, já consequentemente já mudou para a gente poder diferenciar, tá bom? Isso você pode colocar em qualquer cor, conforme você queira, tudo para você não se perder dentro do seu projeto. Agora eu vou desagrupar, ou seja, vou excluir esse grupo e deixar só os elementos que a gente criou. Para isso a gente clica aqui com o botão direito em cima do grupo e aqui na opção desagrupar camadas, que aí o grupo vai embora e só fica as 2 camadas que a gente criou, tá bom? Outra opção muito legal ainda aqui dentro das camadas é a opção estilo de camada. Dentro desse quadro, a gente pode fazer aí um turbilhão de edições. Gente, dá para a gente adicionar sombra, dá para a gente também alterar a cor, dá também para a gente colocar um traçado, dá para a gente colocar um brilho, uma sombra interna. Eu vou mostrar aqui para vocês com detalhes, ó. Vou mostrar aqui para vocês com a forma geométrica. Vou clicar aqui 2 vezes, prestem atenção como a gente faz isso. Vou clicar 2 vezes aqui sobre esse espaço em branco na camada que eu quero editar. Então, no caso, como a gente quer editar a forma geométrica, cliquei 2 vezes e surgiu aí o nosso quadro estilo de camada. Gente, eu não vou mostrar para vocês cada uma dessas opções, senão eu ficaria horas e horas aqui mostrando de forma detalhada. Mas como eu falei, aqui dá para você adicionar cor, por exemplo, aqui na opção sobreposição de cor, eu vou dar um clique e aqui do ladinho, ó, eu posso selecionar a cor que eu queira
e apertar OK, que vai mudar do mesmo jeito, tá bom? Assim como a gente fez ali na barra de propriedades para mudar a cor, também a gente pode estar fazendo aqui. Vou tirar a seleção da sobreposição de cor. A gente também pode adicionar um degradê, tá bom? Aqui, ó, nesse quadro estilo de camada, a coisa é muito mais profunda do que na barra de propriedades, tá? Então você pode também fazer, além das mesmas edições, coisas muito mais aprofundadas, tá bom? Então, aqui também você pode estar colocando um degradê, adicionando aí qual lado o degradê vai estar, se vai ser da esquerda para a direita, se vai ser radial ou linear, como no nosso caso aqui, ó, tá radial. Vou adicionar aqui o linear, daí o nosso degradê ficou da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, enfim. Vou tirar aqui a seleção sobre a posição de degradê. Nós temos aqui também, como eu falei, sombra interna. Aqui, ó, do lado, você percebe que quando eu cliquei, automaticamente mudou aqui todas as opções do lado direito. E aqui a gente altera a opacidade dessa sombra interna. A opacidade nada mais é do que a transparência, tá bom? A intensidade da nossa sombra. Eu vou colocar aqui em 100% para mostrar para vocês. Aqui no ângulo eu vou definir de onde eu quero que a minha sombra parta, tá bom? Então eu estou apontando aqui para o ângulo direito. Então você não está vendo por quê? Porque aqui na distância, aqui embaixo, está um número muito baixo, que é o número 2. Ou seja, ela está muito próxima das bordas. Então, eu vou aumentar aqui a distância. Você vê que a nossa sombra já está aparecendo. Aqui no tamanho eu também vou mexer, vou deixar uma coisa mais dispersa, que fica bem mais realista do que se eu colocar aqui no tamanho 1 ou 2. Então, quanto mais o tamanho, mais a sombra vai ser dispersa. Ó, ficou até meio parecido um objeto 3D aqui, né? Parece que ele está literalmente dentro do nosso arquivo. Então dá para você fazer um efeito muito legal, tá? Aqui tem também sombra projetada, tá? A sombra projetada nada mais é do que uma sombra externa, ao contrário da sombra interna. Então eu vou aumentar aqui a opacidade, vou aumentar a distância. Aqui na circunferênciazinha eu vou definir o ângulo da sombra, o tamanho da sombra. Então, gente, dá para você fazer muita coisa aqui, muita coisa. Eu vou mostrar aqui o brilho externo. Eu estou aqui me coçando para não mostrar tudo para vocês, porque como eu disse, se eu mostrar a gente vai perder muito tempo aqui. Mas dá para você fazer muitas edições com o seu elemento, com o seu texto, com o seu objeto, só dentro desse quadro da estilo da camada, tá? Vou apertar aqui em brilho externo e aqui a gente define literalmente um brilho do nosso caso aqui da forma geométrica. Vou aumentar aqui a opacidade, aqui eu defino a cor do nosso brilho, vou colocar aqui um vermelho só para ilustrar, aqui o tamanho do nosso brilho, aqui embaixo o estilo desse contorno, no caso o contorno que o brilho vai conter, tá? Então é isso, gente. A gente também pode estar adicionando um traçado, assim como a gente adicionou ali na barra de propriedades, e muitas outras opções que você pode testar aí no seu Photoshop para poder ir brincando, tá? Vou apertar aqui o cancelar. Aqui na camada de texto, assim como a gente fez um monte de edição na forma geométrica, utilizando o quadro do estilo de camadas, a gente também pode fazer no texto, tá? Eu vou dar aqui 2 cliques e você vai ver que vai surgir as mesmas opções que surgiram para a forma geométrica. Por exemplo, sombra projetada. Posso dar um clique aqui e depois estar alterando as opções, ó. Mudando o ângulo, o tamanho da sombra, olha que legal. A expansão e tudo isso aí você vai brincando, editando e testando, tá bom? Então é isso, esse quadro estilo de camada dá para você fazer muitas edições que eu disse, tanto em forma geométrica, tanto em texto e tanto como em qualquer outro objeto, tá? Vou apertar aqui o cancelar, vou dar um delete aqui na camada da forma e do texto, tá bom? Outra coisa muito legal que você pode fazer ainda dentro das camadas são os BGs. João, o que são BGs? São backgrounds. João, o que são backgrounds? São fundos, tá bom, galera? Inclusive, é uma técnica que eu utilizo para fazer o fundo dos meus posts, aqueles fundos coloridos, vermelhos, azuis. Eu utilizo essa técnica aqui que é bem simples, que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, é impossível você fazer qualquer BG, qualquer fundo,
com essa camada aqui, plano de fundo, tá bom? Essa camada plano de fundo sempre tem que estar aqui, você não pode mexer nela, porque ela é a camada de segurança do seu projeto. Então, eu vou dar aqui um Ctrl J, e agora sim a gente pode criar o BG a partir dessa camada que a gente duplicou, tá bom? Eu vou até nomear ela aqui, ó. Vou colocar o background, para a gente não se perder. E vou dar 2 cliques aqui na camada para abrir o nosso quadro, estilo de camada, para a gente poder criar o BG, tá bom? Então eu vou dar um clique aqui na opção sobreposição de degradê, e aqui do lado eu defino quais vão ser o estilo do meu degradê. Primeiro eu vou colocar aqui, vou deixar na verdade do jeito que está, radial. Vou dar um clique aqui na barra degradê, e agora eu vou definir as cores que vão compor o meu degradê, tá? Aqui em cima, gente, eu nem falei para vocês, mas aqui em cima tem as pré-definições feitas pelo próprio Photoshop para te ajudar, né? Era para te ajudar, mas tem umas cores aqui nada a ver e que a maioria das pessoas não utilizam, tá? Geralmente a gente mesmo que cria o nosso próprio degradê. Então, como eu mostrei para vocês, vou dar 2 cliques aqui no primeiro quadro, esse primeiro quadradinho aqui da esquerda, e vou definir a primeira cor. Vou selecionar aqui mais ou menos esse azul, vou apertar OK, vou clicar 2 vezes aqui nesse quadradinho da direita para a gente selecionar a segunda cor, e vou definir aqui um azul mais escuro, tá bom? Bem mais escuro. Vou apertar OK, OK e OK. Então tá aí o nosso BG, o nosso background. Na verdade é um background color, né? Literalmente só cor, mas que já dá para você trabalhar e começar o desenvolvimento do seu projeto somente com esse BG aqui, tá? Vou dar um delete para a gente excluir essa camada duplicada com o BG que a gente fez. Vamos falar agora um pouquinho de imagens. Ao invés de eu vir aqui nos meus documentos, arrastar e inserir a imagem dentro do nosso arquivo em branco, eu vou criar um documento totalmente à parte, só com a imagem que a gente quer editar. Então, como é que a gente faz isso? Vou abrir aqui os meus documentos, vou arrastar aqui a foto do nosso gatinho maravilhoso de novo, com esses olhos maravilhosos, que é sonho de muita gente. E ao invés de eu soltar essa imagem aqui dentro, ó, do nosso arquivo em branco, eu vou soltar ela aqui em cima, tá bom? Ao lado da nossa aba aqui que a gente criou, Post Instagram. Então, vou soltar aqui, vou apertar OK quando abrir essa janelinha, e daí automaticamente já se criou um novo documento só com a imagem que a gente abriu. Então beleza, bora brincar um pouquinho com essa imagem? Primeira coisa que a gente tem que fazer, assim como a gente fez lá no BG, nós precisamos também duplicar a nossa camada para a gente poder editar, tá bom? Primeiro, não dá para a gente editar nada com essa camada bloqueada, e segundo, é uma maneira de segurança, tá? Uma maneira para você ter segurança no seu projeto. Digamos que você pegou a sua imagem, editou, colocou um monte de efeito, e quando chegou no final você disse, poxa, eu queria ver como é que ficou o antes e o depois, ó. Daí não tem como ver porque você usou o plano de fundo para poder editar. Então, vou duplicar, tá? E essa camada aqui, plano de fundo, sempre vai estar aqui, beleza? Ela sempre vai ser a nossa imagem original. A gente vai trabalhar sempre com as camadas duplicadas, tá? Gente, digamos aí que eu queira fazer aquelas edições bem básicas, aumentar o brilho, aumentar o contraste, diminuir a saturação, aumentar a saturação e outras coisas do tipo. Para isso, com a camada da imagem selecionada, eu vou aqui em cima na barra principal, vou clicar em imagem, depois vou clicar em ajustes e olha o tanto de opção que tem para a gente poder brincar. Assim como no estilo de camada, não tem como eu te mostrar tudo agora, tá? Vou te mostrar aqui as principais. Por exemplo, brilho, contraste, vou dar um clique. Daí vai aparecer essa pequena janelinha para a gente poder alterar o brilho da imagem, diminuir e aumentar o nosso contraste, tá bom? Vou apertar aqui cancelar, vou lá de novo, imagem, ajustes. Outra opção muito legal que tem aqui é a opção níveis, fica logo abaixo da opção brilho, contraste. João, para que servem os níveis? Os níveis servem para você intensificar as partes escuras e as partes claras da sua imagem. As partes escuras ficam aqui no lado esquerdo e olha só o que vai acontecer quando eu arrastar para o lado oposto, tá bom?
o preto, aí as partes escuras vão acabar se destacando. Olha que legal. Praticamente eu retirei o fundo da imagem, só ficou o gatinho, né? Assim também eu posso fazer aqui nas partes claras, ou seja, eu vou realçar um pouco a minha imagem, ó, aqui no lado direito, no caso. Olha como as partes mais claras elas se realçam mais. Então é basicamente isso que a gente faz na opção níveis, tá? Vou dar aqui um cancelar, vou aqui de novo em imagem, ajustes, e temos aqui a opção vibratilidade. Vibratilidade nada mais é a opção para eu poder deixar as minhas cores mais vivas, tá bom? Surgiram aqui duas opções, que foi a opção vibratilidade e a opção saturação. Olha o que acontece quando eu aumento toda a vibratilidade. Você vê que a nossa imagem ela fica com cores mais vivas. Se eu diminuir tudo, olha como fica aquela coisa mais morta, tá bom? Então, temos aqui também a opção saturação, que vocês já devem conhecer. Se eu diminuir tudo, a imagem vai ficar preto e branco. Se eu aumentar tudo, a imagem vai ficar bem colorida, mais até do que o normal. Então, eu vou apertar aqui o cancelar. E temos aqui também a opção, aqui ainda em ajustes. Tem uma opção que eu vou mostrar para vocês, que é equilíbrio de cores, mas eu vou te mostrar em outra imagem, tá? Por enquanto eu vou continuar aqui com essa opção preto e branco. Olha que legal. Vou dar um clique e além dessa opção deixar a nossa imagem preto e branco, o que acontece aqui? Aqui eu posso intensificar, caramba, tá difícil de falar essa palavra hoje, viu? Menino! Eu posso intensificar as cores específicas da imagem, ou seja, aqui ó, a cor dos olhos do gato eram quais? Eram verdes. Então aqui na barrinha verde, eu diminuir tudo, todas as partes verdes da minha imagem vão ficar mais pretas. Caramba, olha como esse gato ficou sombrio. Hein? Se eu aumentar tudo, vai ficar mais branco, tá bom? Isso em qualquer outra cor que a gente for selecionar aqui, tá? Então, vou apertar o cancelar. Agora eu vou vir aqui nos meus documentos de novo e vou selecionar a imagem dessa cidade. Finalmente uma imagem diferente, né? E vou criar outro documento separado somente com essa imagem, tá? Vou apertar OK. Primeira coisa que eu faço, qual é? Se eu quero editar a imagem, 3 segundos para vocês responderem. Sim, exatamente, rapaz, vocês estão demais, viu? Tenho que duplicar a imagem e agora sim eu posso editar. Agora eu vou vir aqui ainda em imagem, ajustes e equilíbrio de cores. Essa é uma opção simples, mas que dá um efeito muito maneiro na imagem. Gente, aqui eu posso literalmente equilibrar os tons da minha imagem. Temos aqui 3 barrinhas, cada uma tem um lado diferente de cor. Aqui, por exemplo, ó, na primeira barrinha eu vou puxar aqui para o lado vermelho. Então você vê que a nossa imagem vai ficando com tons mais avermelhados. Eu posso unir as outras, por exemplo, colocar aqui o vermelho, vou aumentar aqui o rosa, vou aumentar aqui o azul, então o amarelo. E olha o efeito que a gente fez na imagem só com o equilíbrio de cores. Eu acho isso muito maneiro, gente. E olha só, vou mostrar o antes e o depois para vocês, desabilitando aqui o visualizar. Ó. Antes e depois, antes e depois, antes e depois. Isso só fazendo essa edição super simples no equilíbrio de cores. E eu posso fazer o reverso, eu posso aqui colocar azul, puxar para o verde, puxar para o azul de novo, e olha que legal. Antes e depois, antes e depois. Então é algo que você pode usar, que com certeza vai melhorar e muito aí a qualidade das suas imagens, tá? Vou apertar aqui o cancelar e vamos voltar aqui para o nosso gatinho. Vamos falar agora, gente, de seleção. João, para que servem as ferramentas de seleção? As ferramentas de seleção servem para você selecionar partes da imagem que você queira editar de forma específica. Por exemplo, digamos que a gente queira alterar a cor dos olhos desse gato. Para isso, a gente precisa selecionar somente os olhos do gato para a gente poder mudar a cor deles. E temos aqui 3 opções ó, na barra de ferramentas para a gente poder fazer isso. Temos aqui a opção ferramenta letreiro retangular. Todas essas ferramentas que eu vou te mostrar aqui são ferramentas de seleção, tá bom? Só que cada ferramenta de seleção serve para um evento diferente, um evento específico, tá? Temos aqui a ferramenta letreiro retangular, temos aqui a ferramenta laço,
tá bom? Geralmente eu utilizo bastante a ferramenta laço, que é essa aqui que fica no meio, laço poligonal, perdão, e a ferramenta varinha mágica, que é essa terceira aqui, tá? Essas duas são as que eu mais uso. Para alterar a cor do gato, eu vou usar essa aqui, ó, ferramenta laço poligonal, porque ela seleciona em linhas. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Cliquei, 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 cliquei. Olha como ela faz a seleção, totalmente em linhas. Para eu fechar a seleção, é só eu clicar aqui de onde eu parti, tá bom? Vou dar um Ctrl D para retirar essa seleção. Vou dar um zoom aqui, clicando com Ctrl+, clicando não, né? Apertando aqui no teclado, nas teclas Ctrl+ do meu teclado. E agora sim, eu vou selecionar aqui o olho esquerdo do gato, tá? Lembrando, gente, que quando você quer selecionar mais de um objeto dentro da sua imagem, essa opçãozinha aqui tem que estar selecionada, tá? Essa segunda opção aqui que está escrito adicionar à seleção, significa que você vai fazer mais de uma seleção. Se eu deixar essa opção, essa primeira opção aqui habilitada, significa que só vai dar para eu selecionar uma coisa. E como a gente quer selecionar aqui os dois olhos do gato, essa segunda opção precisa estar habilitada, tá bom? E agora sim, eu vou selecionar os olhinhos do gato. Lembrando, gente, que quando você for selecionar qualquer coisa, não faça correndo. Dê o máximo de zoom que você conseguir e faça com calma, respira. Eu estou fazendo aqui rápido, mas é só para mostrar para vocês, tá bom? Então, ó. Como eu estou selecionando um formato circular, no caso os olhos, eu tenho que fazer muitas linhas para poder fazer uma curvatura perfeita, mas isso é super normal, tá? Cliquei, 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 cliquei e pronto. Vou dar um Ctrl 0 para a gente voltar no tamanho original da imagem. E agora, João? Selecionou os olhos e agora como é que a gente muda a cor? Gente, aqui na opção, aqui em cima, ó, imagem, ajustes, onde a gente estava, temos essa opção aqui, matiz e saturação. Eu vou dar um clique, tá? E nessa primeira opção aqui, ó, matiz, vai ser onde a gente vai alterar a cor dos olhos do gato, tá? Então eu vou mexer aqui, ó, você vê que vai alterando. Olha que legal. Olha que top. Vou deixar aqui, por exemplo, esse laranja. Vou diminuir um pouco a saturação para parecer um pouquinho mais realista, né? Não vou deixar a saturação assim, porque senão fica um gato muito raivoso. Mas eu vou diminuir aqui a saturação para parecer o mais natural possível. E beleza, vou apertar OK e vou dar o Ctrl D para a gente tirar a seleção. E tá aí, a gente mudou o olho do gato, bem simples e fácil, só utilizando aí a ferramenta laço poligonal, tá bom? A varinha mágica, João, você disse que além do laço poligonal, você usava também a varinha mágica, que é essa quarta ferramenta aqui da barra de ferramentas, e ela tá aqui, ó, ferramenta varinha mágica. Quando é que eu utilizo ela? Gente, eu vou abrir aqui uma imagem para ficar mais fácil para vocês. Vou selecionar aqui essa imagem que já está aberta da nossa cidade. Vou aqui nos meus documentos e vou abrir a imagem desse cara aqui, que mais parece o Donald Trump, né? Eu acho que parece, não sei vocês. Sempre segurando Shift e Alt, tá bom? Para a imagem não perder as proporções. Vou deixar ele mais ou menos aqui e vou apertar aqui Enter, beleza? E agora, digamos que eu queira remover esse fundo branco aqui da imagem vou chamar ele de Donald Trump. Então, digamos que a gente queira remover esse fundo aí da foto do Donald Trump e deixar o fundo top da nossa cidade. Então, agora sim eu vou utilizar a ferramenta varinha mágica. Por quê? Porque a ferramenta varinha mágica, ela serve especificamente para isso, para remover fundos sólidos e fáceis como esse aqui que você está vendo. Um fundo todo branco, ou um fundo todo azul, um fundo todo verde. Se você tentar remover um fundo que esteja com degradê, vai se tornar difícil, acredite se quiser. Mas quanto mais sólido for o fundo, melhor para a ferramenta varinha mágica. Então eu vou dar apenas um clique aqui no fundo branco para poder selecionar o fundo. E agora é só eu apertar Delete para remover todo o fundo branco, certo?
certo? Vamos lá. Não. Por que, João? Por que deu esse erro? Por que, gente? Vou dar um Ctrl D aqui para tirar a seleção. Porque aqui nas camadas, a nossa camada está bloqueada. Você vê que ele está com esse símbolozinho aqui, ó, de objeto inteligente. Significa que a gente não vai poder editar a nossa imagem de forma livre, tá? E isso é normal. Todas as imagens que você insere dentro do seu arquivo, elas já vêm assim, bloqueadas com esse objeto inteligente. E para a gente poder editar ela de forma livre, vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou clicar agora aqui em rasterizar a camada, tá? Você vê aqui que o íconezinho de bloqueio saiu e agora sim eu vou aqui na ferramenta varinha mágica, vou dar um clique apenas no nosso fundo branco e apertar Delete no meu teclado para remover o fundo e dar aquele Ctrl D básico para tirar a seleção e pronto. Fundo removido com muito sucesso, tá? Então, só resumindo, varinha mágica você sempre vai utilizar para remover fundos sólidos, beleza? As outras ferramentas, como o laço poligonal, você usa para recortar fundos mais complexos, tá? Gente, prestem atenção, porque nessa onda aí de rasterizar a camada tem uma pegadinha. Lembrando, a nossa camada aqui do Donald Trump, na verdade o nome dele é Tom Roberts, mas a gente já batizou ele de Donald Trump. A camada, ela tá rasterizada, tá? Tá tudo rasterizado, a camada dele. Então eu vou apertar um Ctrl T, vou diminuir a imagem dele o menor que eu consigo, vou dar Enter e agora eu vou aumentar. Olha o que vai acontecer. Olha isso, vou apertar Enter e olha como a imagem ficou sem qualidade. Gente, isso aqui é um erro que não pode acontecer jamais, tá bom? João, como é que você conserta isso? Eu vou dar aqui um Ctrl Alt Z para a gente poder voltar. E, gente, toda vez que você, por exemplo, no nosso caso, remover o fundo da imagem, digamos que você vai editar ou remover qualquer coisa, primeiro você rasteriza, depois você edita e depois você vem aqui na camada do seu objeto, no caso o Donald Trump, vou apertar com o botão direito do mouse e vou converter em objeto inteligente de novo, tá? Agora sim, ó, vou apertar o Ctrl T, vou diminuir a foto dele, vou aumentar aqui de novo e você vê que ela continua com a mesma qualidade e também com as mesmas proporções, tá bom? Isso porque você foi lá e voltou para o objeto inteligente. Então jamais rasterize e deixe a sua camada rasterizada, não faça isso, porque você corre o risco dela perder toda a qualidade. Quando eu digo toda, é toda mesmo, tá bom? Sem brincadeira. Eu vou agora abrir aqui uma outra imagem, vou abrir aqui os meus documentos, selecionar a imagem aqui desse carro e arrastar aqui em cima para criar um documento à parte, tá bom? Agora eu vou inserir uma imagem aqui dentro. Ao invés de eu criar um arquivo à parte, eu vou inserir uma imagem dentro do nosso arquivo. Vou pegar aqui essa águia que está dando mole e vou inserir aqui dentro. Vou apertar Enter. E como eu falei, sempre quando você insere uma imagem dentro do seu arquivo, ela vai vir bloqueada em objeto inteligente, tá bom? Então, gente, digamos que eu queira apagar, na verdade vou mostrar para vocês um efeito muito bacana que dá para fazer com a borracha, um efeito muito simples, tá bom? Primeiro eu vou dar um Ctrl T aqui na imagem da águia e vou aumentar ela, vou deixar ela mais ou menos aqui, ó, aqui na direita e vou apertar Enter. Vou agora rasterizar a camada, porque como eu vou usar um efeito com a borracha, ou seja, vou apagar, eu vou acabar mexendo na imagem. E para mexer a camada da imagem, no caso, tem que estar rasterizada, tá bom? Então eu vou clicar aqui em rasterizar. E agora sim, eu vou vir aqui na borracha, que é essa ferramenta aqui com esse íconezinho. E olha só, aqui em cima, na barra de propriedades, a gente pode alterar o tamanho da borracha e a dureza. O que é a dureza, João? A dureza é esse efeito aqui, por exemplo, ó, a dureza está aqui em 0%. Olha o efeito que dá com a dureza em 0%. É esse efeito de borracha mais dispersa, tá? Vou dar aqui um Ctrl Alt Z para a gente voltar. Vou voltar aqui na barra de propriedades e vou aumentar a dureza da borracha. Olha o que vai acontecer agora com a dureza em 100%, perdão. Ó,
como ela fica bem mais chapada que antes, tá? Isso, claro, vai depender do tipo de efeito e do tipo de imagem que você esteja apagando aí. Mas no nosso caso eu vou deixar a dureza em 0% mesmo, para dar aquele efeito que eu quero que vocês vejam. Vou aumentar a borracha aqui no atalho do teclado. O atalho para você aumentar a borracha são as chaves, tá bom? Tanto as chaves para você abrir como as chaves para você fechar. Então eu estou aqui nesse exato momento apertando o atalho de chaves para fechar e ela está aumentando, ó. A tecla de chaves para abrir diminui e a tecla de chaves para fechar aumenta. Então olha que legal, lembrando que a minha borracha está com dureza 0%. Então eu vou clicar e arrastar e olha que efeito legal que dá, tá? Claro, depende muito das duas imagens que você esteja utilizando, mas dá um efeito realmente muito bacana de mesclagem, tá bom? E qual o problema de você usar a borracha desse jeito que a gente fez aqui? O problema é que você vai estar literalmente destruindo a sua imagem. Você, por exemplo, não vai ter total liberdade para poder controlar a apagada que você está dando na tua camada. Então, o jeito certo de você apagar não é esse. Apesar do efeito ter ficado legal, o jeito certo não é esse. Você precisa usar a máscara de camadas para poder apagar a tua imagem, tá? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, um Ctrl Alt Z. E, gente, como é que a gente faz isso? Como é que a gente insere uma máscara de camada? Com a camada da imagem da águia selecionada, eu vou aqui embaixo, nesse íconezinho aqui, ó, máscara, adicionar a máscara de camada. Você vê que surgiu aqui automaticamente esse quadradinho branco, que é justamente a máscara da camada. O lance funciona basicamente assim. Primeiro você precisa selecionar a ferramenta pincel, tá bom? Aqui no lado esquerdo. E, gente, basicamente são duas cores aqui, o preto e o branco. Aqui embaixo, ó, onde você está vendo. Aqui é onde eu altero as cores do pincel. E, gente, as cores pretas, elas servem para apagar o teu objeto e as cores brancas servem para você recuperar o que foi apagado. Então, aqui nessa setinha eu vou reverter esses dois quadros que estão aqui embaixo, vou deixar o preto em cima e olha o que vai acontecer quando eu apertar com o pincel aqui na nossa camada. Ó. Vai se apagar do mesmo jeito que a gente fez lá com a borracha, tá bom? Mas olha se eu reverter e deixar o branco em cima, olha o que acontece. Eu posso recuperar aquilo que foi apagado de forma livre, tá bom? Então, lembrando, o preto ele apaga, vou diminuir aqui um pouco o tamanho do pincel, e ó, tô apagando aqui a águia, apaguei, e o branco em cima, ele literalmente devolve para você aquilo que você apagou de forma totalmente livre, tá bom? Ou seja, você não está destruindo completamente a sua imagem, a imagem continua ali. A diferença é que você está usando uma máscara para poder apagar, e isso torna o seu trabalho muito mais seguro do que você usar somente a borracha, tá? Então é basicamente para isso que servem as máscaras de camadas, para você fazer edições não destrutivas, beleza? Então vou apagar aqui essa bagunça aqui que a gente fez. E agora, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou abrir aqui outra imagem à parte, a imagem aqui desse barco solitário no oceano. Vou abrir aqui uma imagem totalmente à parte. E agora eu vou mostrar para vocês os modos de mesclagem. Vou mostrar bem rápido como funcionam os modos de mesclagem, para que eles servem. João, o que é um modo de mesclagem? O modo de mesclagem, ele é um tipo de edição que mescla a camada de cima com a camada de baixo. Mas ele pega, na verdade, características da imagem de cima e mescla com a de baixo, fazendo um efeito muito maluco dependendo das imagens que você usar. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu vou inserir aqui a imagem dessa baleia. São duas imagens diferentes, mas parecidas por conta da água. Você vê que a coloração da água não é a mesma, mas elas são parecidas relativamente, tá? Então vou deixar mais ou menos aqui essa imagem nessa posição e vou apertar aqui o OK. Os modos de mesclagem, eles estão presentes nessa barrinha aqui nas camadas, tá? Vou dar um clique e olha o tanto de modo de mesclagens que tem.
João, qual é o modo de mesclagem que vai servir, o melhor modo de mesclagem, que fique mais realista, que fica mais legal, que dá um efeito mais legal aí, é qual? Depende muito, você tem que ficar testando. Então, eu vou dar um clique aqui na primeira opção, normal, e com a setinha de baixo do meu teclado, eu vou mudando os modos de mesclagem, ó. Você vai ver que já está alterando. Cliquei, 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 cliquei. E você tem que ver aí com sua visão, literalmente, qual efeito fica melhor, tá? Eu acho que o que ficou melhor aqui foi o modo de mesclagem clarear. Vou deixar aqui no clarear e olha só que legal. Olha que efeito bacana. Só que você percebe que aqui, ó, ainda mostra as bordas da imagem. E a gente corrige esse erro simplesmente vindo aqui com a borracha ou criando uma máscara da camada para a gente poder apagar essas bordas, tá? Então, primeiramente, para a gente poder mexer na imagem, primeiro rasterizamos a camada. Então, eu vou vir aqui em rasterizar, vou criar aqui uma máscara de camada e com a cor preta do pincel, lembrando que o pincel já está aqui selecionado, eu vou apagar aqui essas bordas indesejadas para o nosso efeito ficar ainda melhor. Olha que bacana, gente. Lembrando que a dureza do pincel está em 0%, tá? Eu vou dar um Ctrl T na imagem dessa baleia, vou aumentar, vou deixar ela mais ou menos aqui, nessa parte escura, vou apertar OK. Ainda aqui nas camadas, eu vou diminuir a opacidade dessa imagem da baleia, para não ficar tão extravagante desse jeito, porque eu acredito que quanto menos a opacidade da camada ela é, mais o efeito vai ser mais realístico, no nosso caso aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, fica aqui em cima, logo ao lado da barra de modo de mesclagens, fica aqui a opacidade. Então eu vou diminuir aqui, vou deixar mais ou menos 50%, acho que tá bom. E beleza, esse é o efeito que a gente conseguiu só trabalhando aí com os modos de mesclagem de forma bem simples. E você pode testar aí com 2, com 3 imagens, com quantas imagens você quiser, para você chegar em um resultado legal, tá? Então galera, é isso. Finalizamos aqui a nossa segunda aula do aulão do Photoshop. Eu espero muito que vocês tenham gostado e, acima de tudo, aprendido, tá bom? Eu falei aí muita coisa para você, tá? Mas eu tentei ser o mais explicativo possível para você poder absorver tudo aquilo que eu tô te passando, tá bom? Se você tiver ficado com alguma dúvida, é só você voltar ao vídeo e ver de forma mais tranquila as partes que você ficou com dúvida, tá? E se você tiver ficado com dúvida em alguma parte, fica tranquilo ainda assim, porque na terceira aula, na próxima aula, logo amanhã, tá? Eu vou te mostrar o passo a passo para a criação de um flyer profissional do Absoluto Zero, com essas ferramentas que eu te mostrei aqui. Então você literalmente vai aprender a criar um flyer ou uma arte para social media do Absoluto Zero, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado e espero também vocês na próxima aula, beleza? Tamo junto e é nóis!